Vamos lá. Jogador rapidinho. Tá na área. Convido os amigos aí. Alô, Raíssa. Alô, Lucia. É isso aí. Vamos lá. Isso aí. Joga duro. Joga duro. Chama os amigos. É isso aí. Corre não, hein? Bacana. Legal. Legal, então. Vamos lá, então. Vamos lá, perceba bem. Perceba bem. Né? É isso aí, né? Joga duro. Joga duro. Vamos lá. Vamos jogar duro. Bacana. Show de bola essa música. Vamos lá então. Quarta-feira, né? O edital. Sai o edital. Quarta-feira. Publica o edital do Goiás. Tá? A informação que eu tenho. Quarta-feira. Edital do Goiás sendo publicado. Beleza? 36 vagas, né? Para delegado. Mas claro que irão chamar muito mais. Tranquilo? E outra coisa também, de agente também, quarta-feira. Bacana. Outra informação importante, a gente confirmou, né? E nós iremos realizar sim o aulão premonição lá no Goiás. Bacana, lá no Goiás, nós iremos realizar o aulão premonição e as inscrições já estão abertas. É bom você correr, né? Porque, perceba bem, as vagas serão esgotadas rapidamente. Legal? Muito interessante você correr lá. Beleza? Pra gente também. Professor, onde é que eu faço a inscrição? Você tem que entrar no site www.sabermaisdireito.com. Legal? www.sabermaisdireito.com. Pessoal, eu estava postando na CESP, eu vou falar a verdade. Para o nosso estudo, né, esse jogo duro que a gente faz aqui, melhor banco é o CESP, né? Na minha concepção. Mas me parece, né? Vou ter que aguardar quarta-feira. Parece que vai ser uma banca lá de uma das universidades de Goiás. Bacana? Fazer o que, né? Quem joga duro com o CESP vai jogar duro também com essa universidade. Tranquilo? Então, como é uma universidade que ela não está muito acostumada a fazer concursos, qual é a minha orientação? Parceiro, pega a letra da lei. Joga duro na letra da lei. Porque uma banca que não está acostumada não tem essa visualização de jurisprudência. Eles vão bater muito na letra da lei, mas Adelante, que é focado, o que ele vai fazer? Ele vai com os dois. Ele vai com os dois. Ele vai estudar jurisprudência e vai estudar a letra da lei. Bacana? Então não vai só com jurisprudência, né? Vai também com letra da lei. Legal? Joga duro na letra da lei. É isso que ele vai jogar duro na letra da lei lá. Se for a faculdade, eu tenho certeza. Bacana? Mas a gente vai fazer aquele estudo também jurisprudencial, porque de repente, sei lá, dá uma inovação, né? A gente pergunta o CERP, CERP, como é que se faz concurso aí? O CERP, joga duro, joga jurisprudência do STF, STJ. O pessoal não estuda não. Pensa ele que não estuda e a gente vai jogar duro aqui já em relação à jurisprudência, né? A gente vem jogando muito duro. Perceba bem então, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Perceba bem que o homicídio culposo na direção de veículo automotor está tipificado lá na Lei 9.503/97, né? Que é o Código de Trânsito Brasileiro. Perceba que se o Tício ele entra num veículo, né? A namorada dele está atravessando a rua, ele está muito chateado com ela, ele está na direção do veículo automotor e ele vai para cima da namorada e acaba provocando a morte. Perceba que não há que se falar em homicídio culposo na direção de veículo automotor. Professor, mas ele não se encontra na direção de veículo automotor? Sim. Mas perceba que o tipo penal previsto na Lei 9.503, né, o artigo 302, ele fala do homicídio culposo
Desde o momento que o agente tem a intenção de praticar a morte da vítima e utiliza o veículo para isso, perceba, ele vai responder no 121, não há que se falar, no enquadramento da conduta lá no artigo 302. Entenderam ou não? Fica esperto, né? Para que haja enquadramento da conduta no 302, a conduta deve ser culposa. O homicídio deve ser culposo. Porque se ele também se encontra na direção de veículo automotor, ele desenvolve uma conduta, essa conduta com uma roupagem do dolo eventual, muito embora não tenha atenção, mas assumiu o resultado de ocorrer, por exemplo, numa situação de embriaguez, e eu falei para você que o STF tem um posicionamento de que o homicídio qualificado pela embriaguez, aquele culposo, não afasta a possibilidade de você aplicar um dolo eventual. Entenderam ou não? Então fica muito esperto, né? Então, está na direção de veículo automotor, mas assumir o risco do resultado morte, vai responder no 121. Isso dá uma mudança enorme, porque é apresentado ao delegado de polícia. Se o delegado entender pelo dolo eventual, o delegado vai lavrar o flagrante, não é isso? O delegado vai fazer a lavratura do flagrante. Beleza? Então, você tem que ficar muito esperto nessa situação. Bacana? Ficar muito esperto aí nessa situação. Bem, o que eu quero chamar a sua atenção? Veja que o homicídio culposo, e aí eu tenho que falar para você o seguinte, olha como é interessante essa questão do delegado na análise da conduta. Se o delegado entender que foi um homicídio na direção de veículo automotor com uma roupagem do dolo eventual, perceba bem, o delegado vai lavrar o flagrante e não pode arbitrar fiança. Não pode por quê? Porque a pena do homicídio é superior ao homicídio doloso, é superior a 4 anos. Ultrapassa o previsto no artigo 322, joguei duro com você agora. Eu estou falando isso e eu chamo a sua atenção porque se o delegado entender que o homicídio foi culposo, perceba, né? Delegado entendendo que o homicídio foi culposo, né? Aí não tem nada a ver com gestão de bebida alcoólica. O cara desenvolveu uma velocidade lá, o delegado, esse homicídio aí foi culposo. O delegado vai lavrar o auto prisão em flagrante, mas o delegado vai arbitrar fiança. Por quê, professor? Porque a pena do homicídio culposo é de 2 a 4. Se é de 2 a 4, o delegado tem que arbitrar fiança, entendendo, aqui no homicídio culposo 302. Entenderam? Então, a tipificação da conduta na delegacia, né? Se o delegado entender que é dolo eventual, não tem nem fiança pro cara. Se o delegado entender que não há que se falar em dolo eventual, né? Não há que se falar em dolo eventual aí, eu vejo uma culpa consciente, ou culpa com previsão. O delegado fala, olha, eu entendo que esse cara ele acreditou que ele poderia evitar o resultado. Não vejo dolo eventual não. Ele vai lavrar o auto prisão de flagrante do homicídio culposo, no 302. Entenderam ou não? E vai ter que arbitrar fiança. Por quê, professor? Porque a pena não é superior a 4. Tá. Eu tenho que ficar muito ligado, né? Sim. Porque se a questão de prova te apresenta um homicídio culposo na direção de veículo automotor e essa questão de prova te coloca situações em que há causa de aumento de pena, perceba, você vai lavrar o flagrante pelo homicídio culposo, mas você tem que considerar a causa de aumento. Então, você não vai poder arbitrar fiança. Entenderam? Porque você vai ter que considerar a causa de aumento. Então, você tem que ver como a questão vai te apresentar esse homicídio culposo. Bacana? Porque, perceba, e aí eu já começo a entrar na pedra de toque, foi apresentado uma situação de homicídio culposo na direção de veículo automotor e o autor, ele não tem o quê? Habilitação para conduzir veículo automotor. Veja que ele desenvolveu uma velocidade incompatível com a via, um homicídio culposo, o delegado nem entendeu pelo dolo eventual não, homicídio culposo sim, mas ele não tem habilitação. Foi apresentar o delegado de polícia, o delegado vai lavrar o flagrante, mas o delegado não vai poder arbitrar fiança. Por quê? Porque tem a causa de aumento. Aqui no inciso 1. Entenderam ou não? Alô, arroba no Araújo de Goiânia, né? Ainda bem que eu tô te olhando aqui, né? Lá de Goiânia, joga muito duro. Alô, Anuar, bacana? Tranquilo. Pessoal, deu para entender então? Deu para entender, apresentou a causa de um homicídio culposo à prova. Você tem que ver se esse homicídio culposo, veja que se esse homicídio não ocorreu em uma circunstância que aumenta a pena. Porque se aumenta a pena, você como delegado de polícia não vai poder arbitrar fiança.
Entenderam? Sempre ligado. Eu falei lá no aulão, pessoal, vamos ficar ligado com as causas de aumento de pena. Porque se o policial atirar para o alto, você tem a causa de aumento de pena. Eu falei, estava na prova. Caiu na prova, não foi isso? Bacana? A gente só fala agora de Mato Grosso e Goiás. Pernambuco eu não falo mais, já passou. Legal? Bacana então. Legal. Então, perceba bem, o homicídio culposo na direção de veículo automotor eu posso ter, né, causas de aumento de pena. Não corre não. E eu falei para você que a incidência da causa de aumento, se ocorreu o homicídio, né, a causa de aumento de 1/3, a metade, se ocorreu o homicídio, se o agente não tem o quê? A permissão para dirigir veículo automotor, né? A permissão ou a carteira de habilitação para dirigir veículo automotor. Aí eu tenho incidência da causa de aumento. Bem, o Tício provocou um homicídio na direção de veículo automotor, alta velocidade. Essa conduta dele resultou na morte da vítima. Aí os policiais realizaram a abordagem. Aí, o que aconteceu? Os policiais chegaram. Tício, cadê sua carteira de habilitação? A habilitação do Tício se encontra vencida. Será que é que se falar em homicídio culposo com a causa de aumento? Porque a habilitação dele está vencida? Sim ou não? Sim ou não? Pega seu CTB agora. Pega seu código, a Lei 9.503. Pega aí. Você vai ter que saber. Não, sim, mas e aí a justificativa? Qual o fundamento? Será que tem julgado? Pega seu CTB. Você pegou sua Lei 9.503. Fala, professor, eu estou com a minha lei aqui. Pega a sua lei. Você já pegou sua lei? Ou você está com preguiça de pegar a lei? Você quer que eu te ajude? Você vai me ajudar também. Pega a sua lei. Pegou a 9.503? Eu estou falando uma prova discursiva, você vai ter que saber trabalhar. Pegou a 9.503? Sim ou não? Pegou ou não? Tá aí com você a 9.503? Beleza. Pegou, né? Espero que esteja aí com a 9.503. Legal. Vai lá no artigo 162. Vai no artigo 162 agora. Artigo 162. Vai no artigo 162. Lá no artigo 162, você tem, né, infrações administrativas. Beleza? No artigo 162. Perceba bem que lá no artigo 162, veja no inciso 1, ele diz o seguinte, olha, infração administrativa, né? Dirigir com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. É uma infração administrativa. Legal? Bacana? Tá. Legal. Deu para ver que a infração administrativa, dirigir com a carteira de habilitação vencida, né, por mais de 30 dias. Beleza. Agora você faz o seguinte. Vamos lá. Vai lá no inciso 5. Vai lá no inciso 5 agora. Inciso 5. Olha só o que diz o inciso 5. Olha só o que diz o inciso 5. Né? Vamos lá. Vencida mais de 30 dias. Inciso 5, inciso 1. Espera aí, deixa eu ver aqui. Ou melhor dizendo, inciso 1. O inciso 1 constitui infração administrativa dirigir veículo sem possuir carteira de habilitação. Beleza? Inciso 1. Então, o código fala, é infração administrativa, o quê? Dirigir sem possuir carteira de habilitação. Aí o código fala ainda, olha, também vai ser infração administrativa, o quê? Dirigir com a carteira de habilitação vencida. Isso ele diz lá no inciso 5. Está dando para perceber que quando o código quer se referir à ausência de habilitação e com habilitação vencida, ele assim o faz? Deu para ver isso? Porque o 162, ele não diferenciou duas situações? Perceba bem, olha só a tua prova discursiva você desenhando. Perceba bem, fez ou não fez? Ele não fez diferença?
em carteira de habilitação vencida e ausência de habilitação? 162, beleza? Fala aí, professor, eu vi isso aqui. Eu vi o código tratando de duas situações diferentes. O código é o código de trânsito. Ele tratou de duas situações diferentes. Coloca aí, então. Fala, professor, eu percebi no inciso 1 e no inciso 5. Eu percebi, eu estou desenhando. Eu estou desenhando. Você desenhou aqui? Deu para entender? Deu para entender? Pois bem, né? Vamos lá de novo. O inciso 1 e inciso 5. O inciso 1 fala que constitui infração administrativa dirigir veículo automotor, não é isso? Com ausência de habilitação. Bacana. Aí o código fala assim, olha, também vai constituir infração administrativa dirigir veículo automotor com habilitação vencida. Ele fala no 5. Deu para ver que o legislador, quando ele quis se expressar em situações distintas, ele assim o fez? Deu para entender isso? Deu para entender? Você está desenhando? Isso é só, né? Você está na discursiva, está trabalhando. Né? Tu foi lá no 62, trabalhou, viu que são situações distintas, e o legislador, assim ele abordou. Beleza, vem comigo agora. Deixa o desenho, vem desenhando. Vamos lá para o 302. O 302, inciso 1, né? Homicídio culposo, ele dá a causa de aumento. Aí ele fala, ó, a pena será aumentada de 1/3 à metade se o agente, parágrafo 1º, inciso 1, não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Falou alguma coisa de habilitação vencida aqui. Essa questão chegou no STJ. E o STJ, no desenho, o que o STJ disse? Olha, carteira nacional de habilitação vencida não enseja a incidência da majorante. Não enseja a incidência da majorante. E aí o STJ pega teu desenho e aproveita e fala o seguinte, joga destruidor. Ele fala, olha, se o legislador tivesse a intenção de aumentar a pena com a carteira nacional de habilitação vencida, teria feito dessa forma. Teria feito dessa forma por quê? Porque quando ele quis se referir à carteira de habilitação vencida, ele tratou lá no 162. Entenderam ou não? Então, promover a incidência da majorante com a carteira de habilitação vencida constitui uma analogia em Malam Partem. Ofende o princípio da legalidade. Olha o seu desenho. Seu desenho foi no 62, tratou de situações distintas. Foi para o 302, não é isso? Verificou que aqui o legislador só se referiu à ausência da habilitação, nada falou em relação a não ter a carteira de habilitação vencida, nada falou. E quando ele quis falar, ele falou que foi lá no 62, ele tratou de duas situações distintas. Então você não pode, por analogia em Malam Partem, entender que a carteira nacional de habilitação vencida enseja a incidência da majorante. Esse é o desenho que eu te passei, e esse é o desenho que você vai colocar na sua prova, e esse é o desenho do julgado do STJ, e eu te dou o julgado. Beleza? Tranquilo? Legal, desenhei, deu para entender? Né? Então, se cair numa prova discursiva, você sabe que você não vai ficar presa porque eu não desenha. Vai lá no 62, para você fundamentar a sua resposta. Né? Para você fundamentar a sua resposta. Beleza? Né? Você foi no 62, falou, ó, quando ele quis tratar de forma diferente, assim o fez. Não é isso? Porque ele diferencia no 62. Carteira ausência de habilitação, carteira de habilitação, e ele também, no inciso 1 e no inciso 5, ele fala lá da carteira de habilitação vencida. Entendeu? Ele tratou. Então, se ele tivesse a intenção de jogar a causa de aumento lá no 302, né? Não só da ausência de habilitação, mas também da carteira vencida, teria feito. Teria feito. Por que teria feito? Porque quando ele quis diferenciar, ele diferenciou lá no artigo 62. Então, uma incidência da causa de aumento com a carteira vencida é a analogia de Malam Partem. É ofensa ao princípio da legalidade. Não foi essa a intenção do examinador. Legal?
Bacana? Anota o julgado, que eu jogo muito duro e pode vir CESP, porque a gente te arrebenta. HC 226 128 Tocantins. HC STJ 226 128 Tocantins. Julgado em 7 de abril de 2016. Julgado em 7 de abril de 2016. Beleza? Foi publicado de 20 de abril de 2016. Julgado em 7 de abril de 2016. Legal? Bacana então? Legal, né? Veja que eu tratei antes mesmo da prova de Pernambuco, eu tratei de algumas jurisprudências lá da lei de trânsito. Eu só venho tratando de jurisprudência aqui do CTB. Veja que eles não pediram CTB agora, a probabilidade de pedir CTB próxima agora é enorme, tá? HC 226.128 Tocantins. Tá? Então, carteira nacional de habilitação vencida não enseja a incidência da majorante prevista lá no homicídio culposo, parágrafo 1º, inciso 1, porque no inciso 1 ele fala da ausência de habilitação. Então, no desenho, você, para fundamentar a sua resposta, você vai no 62. Chega no 62, você fala para o legislador, né, para o examinador. O legislador, quando ele tinha intenção de fazer a diferença, assim, ele o fez, lá no 62. Ele tratou de situações distintas. Ora, se ele quisesse fazer referência à carteira de habilitação vencida, teria feito de novo. Por quê? Porque ele já tratou de forma diferente. Então, por que ele não fez aqui no 302, parágrafo 1º, inciso 1? Porque ele só achava que a incidência deveria ser aplicada. Ele só achava que a causa de aumento, a incidência da causa de aumento, deveria existir somente quando o agente não tem, né, a habilitação, né, a ausência de habilitação para conduzir veículo automotor. Desenho esse julgado na sua cabeça, né? Legal, tranquilo, bacana, né? Registro vencido é outra parada, né? Outra parada. Porte de arma de registro vencido é outra parada. Eu estou dando aqui o raciocínio do julgado. Bacana? Vamos ver se esfria isso aqui, porque tá querendo jogar duro. Pessoal, então, em apertada a síntese, jogar logo aqui. Que em Brasília tá um frio, mas eu passo frio por vocês. Vou jogar logo 17. Então, apertada a síntese é isso, tá? Marca o julgado aí, HC 226, 128 Tocantins, de 7 de abril de 2016. Bacana? Joga no Zucderno, não é mais uma jurisprudência. Depois você separa as jurisprudências só de CTB. Vai separando, né? Deixa lá. Uma apertada a síntese, né? A gente aqui trabalhei com você só para você raciocinar na hora de desenvolver a tua resposta na prova. Aí você tem como fundamentar. Beleza? Tranquilo? Legal. Outra coisa também, pessoal. O que acontece? Em relação ao Aulon Pernambuco, né? Aulon Pernambuco, eu quero pedir desculpa, né? Alguns alunos, e fiquei até meio chateado, mas isso acontece, né? Alguns alunos ficaram tristes comigo lá, porque levaram o Zucderno, ou levaram um livro, né, para eu autografar, e perceba que lá naquele tumulto, e veja que eu estava organizando, né, eu saber mais direito, eu estava organizando ali, e me parece que eu acabei distraindo, né, e não dei o autógrafo. E aí a pessoa achou que eu fui deselegante, né, falou aí nos grupos de zap, aí o Zuc é um cara deselegante, arrogante, enfim. Diversos adjetivos, né? Com muita humildade eu peço desculpa a essa pessoa, porque eu não lembro, por Deus, eu não lembro da pessoa ter chegado, eu falar, espera aí que eu vou voltar. Se isso ocorreu, foi uma distração, não foi por vontade, né? Veja, uma pessoa comprou um livro nosso, foi o maior prazer, cara, o maior prazer autografar um livro desse. Entendeu? Então, às vezes, a gente é assim, mal interpretado, né? Veja que a gente faz um trabalho aqui gratuito, um trabalho de pesquisa, né? Eu pesquiso sempre aqui, estou sempre estudando, para ajudar vocês. Alô, professor Fernando Cocito, vamos seguir, olha, professor que arrebenta a legislação penal extravagante, tá aí, o @Fernando Cocito, tá? Ele tem transmissões frequentes aí aqui nas lives, né? Aqui. Então, é interessante, né? Muito legal você seguir aí o professor Fernando Cocito. Então, você tem que seguir lá, ó, @Fernando Cocito. @Fernando Cocito. Até a colega colocou ali, ó, você me atendeu com muita educação. Eu procurei
Olha, ó, @Fernando Cocito, tá? Vamos seguir lá o professor Fernando Cocito. Joga muito duro na legislação extravagante, né? Eu sempre tô lá assistindo ele. Ele falou agora sobre abuso de autoridade, o uso de algemas, né? Imprensa, né? Fez uma relação com a imprensa. Ele jogou muito duro, muito bacana mesmo, né? Eu sou fã, tô sempre seguindo lá. E além disso, ele é meu colega, meu amigo, para falar a verdade, meu irmão de turma, né? A gente fez o curso de formação juntos, como delegado de polícia. Pessoal, então, deixa eu só fechar aqui no que se refere a esse incidente que ocorreu, né? Então, veja que eu não percebi, né? Então, não há que se falar em arrogante, acho que as pessoas têm que conhecer, né? Mas é isso, vai fazer o quê também? Não tem como agradar todo mundo. Mas não foi minha intenção, não foi minha intenção. De repente, eu fiquei distraído ali, pô, cara, sabe, esqueci, cara. Sabe o que você... Está organizando um evento com 450 pessoas, preocupado com café, preocupado com cópias, preocupado ali se o professor não está passando do tempo, né? Então, acontece tudo isso, né? E, enfim, E aí a menina parece que entrou nas lives, né? Falou, Zuc é arrogante, Zuc é não sei o quê, que eu não vou mais no aulão do Zuc. Ela tem o direito dela, né? Eu peço desculpa, agora se ela não quer ir também, tudo bem, a gente vai continuar fazendo os aulões, né? Com a presença da colega ou sem a presença dela, porque a gente tem que focar, mas com muita nobreza, né? E humildade, vem aqui pedir desculpa se isso aconteceu, porque não representa a minha realidade, beleza? Então fica aí a minha desculpa, beleza? E agora vamos pensar em Mato Grosso e Goiás, beleza? Mato Grosso e Goiás. Beleza, então, tranquilo. Vamos lá, então. Nem Jesus agradou todo mundo. É normal, né? Mas se fosse assim uma coisa com a intenção, né? Mas veja que não foi um tumulto, cara. Você acaba esquecendo ali e tal. E eu fico chateado, que eu queria autografar esse livro, né? Mas enfim, a gente vai lá, né? Fazer o quê? A gente tem que... Se ocorreu, fica aqui, peço minha desculpa, né? Então foi com todo mundo, né? Foi com todo mundo. Mas bacana. Pessoal, a minha temperatura está esquentando aqui, beleza? Bota um... Tá, já falei, né? Já falei então. Já falei, primeira vez aqui, valeu. Humildade de pessoa, valeu. Bacana. Mais alguma pergunta que vocês querem fazer aí? Pra gente fechar aqui a live? Dá com a consciência tranquila. Não, claro. Mas é chato, né? Mas fazer o quê? É normal. Tem que acostumar, né? Tem que acostumar. E por é que é sem possibilidade de defesa, né? Por que você vai se defender? Você não está lá no ambiente complicado. Zuc, CESP, cara, vai vir a universidade lá, me parece. Vai aparecer a universidade lá. Bacana na banca, me parece. O Big Zuc 10 não foi autografado. Aí, bacana, né? Que Deus esteja sempre abençoando. Previsão de Mato Grosso? Mato Grosso foi autorizado. Mato Grosso CESP, né? Mato Grosso e CESP. Bacana, banca do Goiás. Esse telefone, ele tá querendo jogar duro comigo. Aí eu vou dar uma pressão nele, né? Eu vou dar uma pressão nesse telefone. Que eu vou jogar o ar-condicionado em cima dele. Eu quero ver ele jogar duro agora. Tá vendo lá meu material de estudos? Ó. Pronto. Eu acho que agora eu joguei aqui um Zuc nele, ó. Quero ver. Esquenta aí que eu quero ver. O pessoal tá pertinho aqui do ar-condicionado aí. Esquenta. Né, pessoal? Não, mas acontece, né? De repente foi uma questão de distração. Mas é isso aí. Bacana. Aula em Mato Grosso. Nossa aula em Mato Grosso. Bomba de corações aí, isso. Beleza, então, pessoal. PC São Paulo só ano que vem, né? Será? Acho que o meu só falta explodir. Bacana, então. Acho que ele está muito tempo aqui na live, né? Legal, então. Vamos embora, vamos estudar. Vamos estudar agora. Vamos lá. Bacana. Tchau. Site da Juspodium. Bacana. Site da Juspodium. Tchau. Zuc Destruidor. Adelante focado. E não quer ir embora.